vai acabar. Ó, bora pro metabolismo de proteína. Prof, acabou o citoesqueleto? Acabamos. Vamos para o metabolismo de proteína. Eu vou entrar um pouquinho falando sobre a estrutura da proteína, que foi o que me pediram. Porque, gente, eu entendo. Às vezes, né, o ensino médio já tem tempo que fizeram, ou então os alunos vêm com uma certa deficiência em algumas matérias, principalmente matemática, biologia e química. Clínica, ó, e química. Olha só, para começar, eu fico falando proteína. Obrigada do quê? Da volta, Morgana, um pouquinho? Professora, então a gente vai começar com a estrutura da proteína? Não, gente, estrutura, constituição. Vamos começar lá da base. Vamos lá atrás na proteína. Olha só. Lá em carboidrato, ó. Lá em lipídio, eu falei para vocês assim: pra gente juntar lipídio, a base de lipídio é ácido graxo, mais triacilglicerol, mais colesterol, palicose. Na proteína, as estruturas elas são mais simples. O que é? No caso, você vai ver agora, Morgana. O que é uma proteína? Gente, uma proteína é um amontoado de aminoácidos. Uma proteína é um amontoado de aminoácidos. Vai ser assim, ó. Lembra do citoesqueleto que era actina, 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 actina? Aqui do mesmo jeito. Só que aqui, o que a gente vai ter? Aminoácido, 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 aminoácido. Uma proteína é um aglomerado de aminoácidos. Então, vamos lá. Uma proteína é um aglomerado de aminoácidos. Prof, esses aminoácidos existem soltos? Sim, eles existem soltos. Vocês vão conhecer todos eles. Eles existem soltos. E quando a gente junta eles, prof, a gente faz uma ligação química entre eles chamada de ligação peptídica. Por quê? Porque o povo gosta de dar nome. É realmente uma ligação um pouquinho diferente? É uma ligação um pouquinho diferente. A ligação de ponte de hidrogênio, de ligação covalente, chama ligação peptídica. Então, o que é uma proteína? São aminoácidos ligados por meio da ligação peptídica. Bacana. Prof, quem são esses aminoácidos? Essa galerinha aqui, ó. Tá lá nos slides de vocês. Essa galerinha aqui, ó. São 20 aminoácidos. 20 aminoácidos. Prof, preciso decorar todos? Não, nem eu decoro. Não preocupa. Não tem que decorar isso aqui, não. Eu preciso saber o que é uma proteína. Não, alguns vocês vão acabar memorizando ao longo do curso. Não adianta, alguns vocês vão acabar memorizando. Mas se você sentar e falar, prof, fala os 20 aí agora valendo um bombom. Eu fico sem um bombom. Olha só. A gente tem a glicina, alanina, valina, isoleucina, leucina, fenilalanina. Também não sei para que põe esses nomes. Tirasse um lá, já tava bom. Tirosina, triptofano, lisina, arginina, histidina, ácido aspartico, ácido glutâmico, asparagina, glutamina, cisteína, metionina, serina, treonina e prolina. Prof, então vamos lá. Esses são os 20 aminoácidos existentes. São os 20 aminoácidos. Para que eles servem? Quais são as funções dos aminoácidos? Primeiraça, aglomerar e formar proteína. Porque se eles se aglomeram, eles vão formar uma proteína. Mas não é só isso. Não é só isso. Os aminoácidos, eles também vão ter outras funções no corpo de vocês. Ou seja, eles também podem trabalhar sozinhos. Não necessariamente eles são obrigados a só formar proteína. Se eles se juntam, eles formam proteína. Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo,
Vou colocar aqui, ó. Vermelho a glicina, em verde a alanina, em azul a valina. Então, se eu junto glicina, alanina e valina e faço ligação química entre eles, ligação peptídica, bacana, formei uma proteína. Ok? Só que eles vão também trabalhar sozinhos. Como, prof? Como, por exemplo, molécula sinal. Eles podem ser molécula sinal. Quem? A glicina. A glicina é molécula sinal. Ela funciona para conversar. Ela é a voz de uma célula para outra. A glicina é um exemplo. Que mais, prof, que eles servem? Eles vão servir de base, para produzir outras estruturas, para outras substâncias, né, no caso, outras substâncias. Como assim, prof? Olha só. Já ouviram falar da serotonina? Sim, já. Serotonina é uma molécula sinal que ela vai regular o humor e o apetite. Tem mais coisas que ela regula, mas vamos que vocês mais devem conhecer. Se eu tenho... E o que ela é, prof? Serotonina também é molécula sinal, tá? Serotonina também é molécula sinal. Para produzir serotonina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer o triptofano, eu tenho que ter triptofano, que é um aminoácido. Esse triptofano tem que entrar dentro da célula. Uma enzima quebra o triptofano e transforma ele em serotonina, ou seja, ele serve de base para outras substâncias. Eu quebro o triptofano e transformo ele em serotonina dentro da célula. E o que a serotonina faz, prof? Se eu tenho muita serotonina, triptofano. Se eu tenho muita serotonina, eu sou uma pessoa bem-humorada. Se eu tenho muita serotonina, eu tenho uma diminuição na ingestão de alimento. Eu consigo comer e me sentir saciada. Muito fácil. Vamos lá. Ó. Se eu tenho muita serotonina, eu sou alegre e como pouco. Se eu tenho uma quantidade normal de serotonina, eu sou uma pessoa normal em relação ao humor, normal, e como normalmente. Se eu tenho pouca serotonina, eu sou uma pessoa depressiva e como muito, principalmente doce, carboidrato. Eu tenho essa... É difícil controlar a minha saciedade. Eu não sou uma pessoa... Eu acho que eu sou essa pessoa. Depressiva e come muito. Gente, por que eu gosto de falar em relação à serotonina? Eu como muito, mas não sou depressivo. Acho que eu até rio muito, eu. Por que eu falo da serotonina? Tomem cuidado, porque lá na farmacologia, vocês vão estudar, lá na clínica médica, vocês vão estudar algumas alterações de depressão mesmo, tá? E isso tem em cães e gatos. Tem em cavalo? Tem. Bovino, a gente não trabalha muito porque o abate é mais precoce, quando eu tô falando de gado de corte. No gado leiteiro, o animal ele tem um baixo desenvolvimento, ele produz pouco leite, a gente já manda para o abate, são animais de produção. Agora, no caso dos cães, no caso dos gatos, do cavalo não é que não tem, mas o que a gente mais trata são os cães e os gatos.
Ave tem isso, professor? Quem? Aves Tem tipo também, periquito? principalmente esse povo doido que prende esses bichos em gaiola. Papagaio amarrado em correntes, entende? Tem também. A gente tem um problema nessa produção. Pode ser, gente, que um animal, uma pessoa depressiva, ela tenha uma alteração na produção dessa serotonina. E uma das coisas que tem, assim, fundamento no tratamento é a ingestão de triptofano. Só assim, só para vocês prestarem atenção nisso quando chegar a hora de vocês estudarem isso, tá? A depressão, gente, tá, não vou falar que não tem caso, tem caso de pessoas que, né, fingem que estão depressivas e tal, mas assim, nem sempre é isso, tá? A depressão, ela é real e ela pode ser fisiológica. Ela pode ser fisiológica. Pode ser uma produção menor dessa molécula sinal aqui, ok? Só para vocês se atentarem quando forem estudar isso. Cacau, Eu. esse triptofano, ele pode ser, por exemplo, não ser gerado no sistema, tipo, ocorrer uma falha que ele não tenha, porque ontem eu tava vendo um vídeo sobre, e aí o homem falou que ele sempre teve depressão e tal, e que ele sempre tomou antidepressivo, só que nunca melhorava. Aí ele foi em um outro médico, aí fez um teste de DNA dele, que descobriu todas as moléculas dele que produziam e não produziam, e aí ele começou a tomar outros remédios que melhoraram muito mais do que antes. É porque é o seguinte, às vezes, e eu, assim, já teve caso na família que os médicos não pediram isso, essa dosagem, não mediram essa serotonina e estavam tacando medicamento numa prima minha. E aí eu conversei e tal, falei com a mãe dela e tudo, eu falei, mas tem que dosar a serotonina. Dosaram serotonina, ela não conseguia converter triptofano em serotonina. Não conseguia. O tratamento é outro, prof? O tratamento é outro, entende? Estava tratando errado por falta de diagnóstico, correto? Que é o caso desse cara. Pode acontecer. Pode acontecer da célula não conseguir converter, ou então a célula não produzir receptor para ela. Receptor falho, entende? E o que é o receptor, prof? A proteína. O receptor também é proteína, entende? Olha só. A gente vai ver algumas falhas nessas produções, tá? Quantos aminoácidos são? 20. São 20 aminoácidos. São 20 aminoácidos. Como que esses aminoácidos, vamos lá, agora vamos na função aglomerar e formar proteína, tá? Molécula sinal, base para outra substância, a gente não vai entrar nisso aqui agora. A gente vai ver a formação realmente da proteína. Como que eu vou fazer, prof? Eu vou colocar mais uma cor aqui, ó, na lisina. Como que eu vou poder formar essas proteínas? A gente vai poder fazer assim, ó. Eu posso ter, em uma proteína, eu posso ter lisina, valina, alanina, glicina, lisina de novo. Em outra proteína, eu posso ter glicina, alanina. Glicina, alanina, valina e lisina. Aqui é uma proteína, aqui é outra. Entende a quantidade de combinação que a gente pode fazer com 20 aminoácidos? Entende? Eu tenho proteínas menores que as outras, prof? Tem. Eu tenho proteínas menores que as outras. Cada sequência de aminoácido vai me determinar uma proteína diferente. Essa aqui é diferente dessa. Gente, são 20 aminoácidos que eu posso combinar de várias maneiras diferentes. Isso vai me dar quantas proteínas? Nós conhecemos hoje no corpo humano e animal 20 mil proteínas.
que nós conhecemos. Pode ter mais. Entende? A combinação que nós podemos fazer deles. Tá, beleza. E onde vocês acham que a gente tira esse aminoácido? De onde vem isso? Isso eu vou feliz demais comer muito. Onde vocês acham que eu posso achar esses aminoácidos? Porque ele vai ter que entrar dentro da célula. Eu vou ter que colocar esses aminoácidos dentro da célula para formar a proteína. Onde eu acho? Na comida? Na alimentação. Chocolate, por exemplo. Você vai achar aí alguns. Aqui, ó. Na alimentação. Onde eu mais tenho proteína e aminoácido. Agora, peraí, foca aqui. Foca aqui. Na alimentação, eu vou encontrar aminoácido separado. Eu vou encontrar aminoácido separadinho. Aminoácidos separados. Todos eles, prof, todos eles. Mas eu vou encontrá-los juntos, formando proteína, ok? Eu posso encontrar eles separados ou juntos, já em formato de proteína. E você vai comer dos dois jeitos. Você vai comer ele dos dois formatos. Você vai comer aminoácido separado e vai comer proteína, que é aminoácido junto. A maior fonte são as carnes, bovina, suína, frango e peixes e ovos. É a maior fonte de proteína e aminoácido que a gente tem. Mas a gente tem outras alimentações, tanto que a gente tem as pessoas que são veganas, vegetarianas e se alimentam aqui da soja. A soja também tem proteína. Então a gente vai ter isso em grãos, amendoim, feijão, em verduras, nas frutas. A gente vai encontrar esses aminoácidos na alimentação. Em alguns alimentos em maior quantidade, em outros alimentos em menor quantidade. Ok. Então, a soja entra em grãos, né, professora? É. E a soja, ela substitui o feijão, não substitui? Na quantidade de proteína, Flor, não sei. De verdade, não sei. O grão de bico substitui o feijão. Quem é que tem mais proteína? O bico é o verdinho, não é isso, Eduardo? Eu não sei em relação na verdade, à o grão de quantidade. bico, ele é... Parece mesmo um biquinho. A soja, ela é saudável comer, né, professora? Não, todo alimento é saudável. O que você não pode é excesso. Nada em excesso é legal. Mas a soja, ela não substitui a carne. A quantidade de proteína, não. Não. Por isso que o vegano e o vegetariano, ele tem que ter uma dieta mais preocupada com proteína. Ele tem que ter uma dieta mais preocupada com a proteína. Entende? Ele vai ter que adicionar mais alimentos com proteína para chegar a substituir a alimentação da proteína da carne, tá? Tá, entendi. Mas assim, não necessita ser só carne vermelha, né? Se eu comer só o peixe, não tem problema, né? Não tem. Não tem. Mas Porque, se por você exemplo, vai banir carne... Eu não gosto de peixe, não gosto de carne, não gosto de frango, não gosto de carne. É uma coisa que não entra mais no meu estômago. Então, eu só como peixe, legumes, verdura, como esses tipos de coisa assim. Mas você tem que fazer um acompanhamento, você tem que pegar uma dieta para poder substituir isso, tá? Oi. Em relação a esse processo que a Rafa tá falando, teve uma época, meus pais, eles têm um restaurante e comércio somente com carne de peixe, o foco é vender peixe. E a gente tava muito corrido uma época, então a gente passou a comer, foi na época da quaresma, a gente comia peixe todos os dias. E chegou um dia, meu pai falou, não, vou fazer um almoço pra gente, que já passou a quaresma, a correria diminuiu, e fomos comer carne. E de cara ele fez, foi uma carne de osso, que é carne forte, ele fez um chambari. A gente comeu, todo mundo de casa passou mal. Tipo assim, a gente deu desinteria, entendeu? Todo mundo passou mal. Eu falei, nossa, porque a gente passou muitos dias comendo só peixe. Não por conta da quaresma, mas foi por conta de uma comida mais fácil que a gente tinha na época para fazer. Então, quando a gente comeu, passou mal.
Podem ser duas coisas. Por exemplo, essa carne poderia ter algum tipo de contaminação com uma steak da vida, com uma Escherichia coli? Poderia. Steak é uma cepa, é uma Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria. Poderia ser a presença de uma Escherichia coli e por coincidência, vocês comeram a carne? Pode ser isso. Mas pode ser a questão das proteínas diferentes, porque são proteínas, querendo ou não, um pouquinho diferentes. Pode ser também. Pode ser. Mas não descarta a possibilidade de ser uma Escherichia coli também no meio, por coincidência, não, tá? Não descarta. Principalmente porque todos tiveram a disenteria. Entende? Foi. Não descarta, não. Porque a gente tem demais contaminação com Escherichia coli. Beleza. A gente vai comer tanto aminoácido quanto proteína. A gente vai comer os dois. Bacana. Como que eu vou fazer isso, prof? Lá no estômago do seu paciente, a gente vai ter assim, ó. Lá no estômago do seu paciente, a gente vai ter... Peraí. Professora, mas, por exemplo, o capim, ele contém proteína? A proteína necessária para o gado ou não? Tem, só que é nível... Tem alimento que tem nível alto de proteína e tem alimento que tem nível baixo de proteína. Por isso que os animais, por exemplo, o gado, ele tem que se alimentar de volumoso e concentrado. Volumoso é a planta, concentrado é a ração. É o proteinado, soja, o soja, o milho. Não é que não tem. Tem. Por exemplo, na cana-de-açúcar tem. A gente fornece a cana-de-açúcar triturada. Tem, não é que não tem. Só que esse T é em pequena quantidade. Não supre, entende? As necessidades. Aqui a gente tem o estômago, aqui a gente tem o intestino delgado e aqui a gente tem o intestino grosso. Prof, diferença. Vamos lá. No estômago, o estômago é onde faz a primeira quebra, é onde a gente usa o ácido clorídrico, ácido gástrico, para fazer uma primeira quebra nos alimentos. Tem absorção aqui, prof? Tem, não é que não tem absorção de alimento aqui. A gente vai ter. As substâncias vão cair, passar por entre as células e cair dentro do vaso sanguíneo. A gente tem absorção. Só que a maior absorção é aqui no intestino delgado, igual a gente viu lá em lipídio. Aqui entra a estrutura grande, o ácido clorídrico quebra em estruturas menores e a função de absorção ela vai ser maior pelo intestino delgado, vai ser maior. Por causa de estrutura dele mesmo, tá, gente? Aqui a gente tem mais vaso sanguíneo, é aquela coisa assim, ó. Ó, estômago, você absorve também, mas pode deixar que o superpoder é meu. O intestino grosso tem absorção? Não é que não tem, mas a grande maioria da absorção do intestino grosso fica responsável pela água. A gente absorve mais a água aqui. É questão de cada um no seu quadrado. Até para trabalhar melhor. E quando quando o animal se alimenta, o que vem aqui dentro? Aqui dentro a gente vai, né? Vamos imaginar que o seu paciente comeu uma carne. Seu paciente comeu uma carne. Essa carne, ela vai precisar ser quebrada, ser separada, as substâncias precisam ser separadas, para depois essas pequenas substâncias serem absorvidas no intestino delgado. Peraí. Para a festa, prof. Olha só. Concorda comigo que carne é célula? É célula muscular? Carne do bovino. Sim, é uma célula. Concorda comigo que uma alface é célula? É célula? Sim. Sim. Só que a célula como é que fala? Vegetal. Célula vegetativa, né?
O que a gente tem na célula de substância? De moléculas? Proteína? O que mais? Aminoácido, Lipídio? lipídio, O que mais? carboidrato. Carboidrato é lipídio, não é? Não, carboidrato é diferente. Carboidrato é açúcar, lipídio é gordura. Ah, tá. Carboidrato é Tudo que açúcar. a gente come tem uma Tem gente que concentração. confunde mesmo. Não é isso que tem dentro da célula? É, A gente vai precisar disso aqui como fonte de quê? A gente já viu isso aí. Energia. de energia. Energia. Só energia? Não. Eu vou precisar disso aqui para estrutura da célula, não vou? Para a própria estrutura. Quando eu falei lá agora, em microtúbulo, raciocina comigo, vem comigo. Lá em microtúbulo, eu virei para vocês e falei assim: uma célula para se dividir ao meio vai precisar duplicar as organelas e vai precisar aumentar a membrana plasmática. Vamos lá. O que eu tenho em organela? Qual que é a molécula? Quais são as moléculas que eu tenho em organela? Vamos na membrana. O que eu tenho de estruturas na membrana? Complexo de Golgi. Círculo endoplasmático, Na membrana plasmática, na membrana. Primeira aula que a gente teve, na pele da sim. célula. Ai, esqueci. Lipídio. Que mais? Tem também a carboidrato. Proteína também tem, professora? Olha só. Volta lá na aula. De membrana. Eu tenho fosfolipídio, gente? Tem. Eu tenho canal de proteína, gente? Tem. Peraí. Eu tenho. Agora eu engasguei. Eu tenho proteína fechada? Tem. Eu tenho carboidrato que vai fazer adesão entre as células? Tem. Toda vez eu desenho isso aqui para vocês. Isso aqui é a membrana plasmática. A membrana que protege a célula. Então, aqui eu tenho carboidrato. Eu tenho lipídio. E eu tenho proteína. Lá no retículo endoplasmático liso, a gente viu o retículo endoplasmático liso na aula de membrana. No retículo endoplasmático liso, eu não vou ter lá o citocromo P450, que é uma proteína que eu contei para vocês? Sim. Mas eu tenho fosfolipídio do lado? Tem. Tem. Eu tenho Eu gordura? já me lembrava. Tem a membrana. Rafa, membrana. O que tem na membrana celular, tem na membrana das organelas. A organela, ó, quando eu faço assim, mitocôndria, o que tem aqui nessa membrana? Isso aqui. Fosfolipídio, proteína. O que eu tenho na membrana do retículo endoplasmático liso? Fosfolipídio, proteína, entende? O que tem na membrana plasmática, tem na membrana das organelas também. Tá. Então, lá no retículo endoplasmático liso, eu vou ter a membrana do mesmo jeito. Eu vou ter proteína, eu vou ter fosfolipídio. Ok. Prof, vou ter carboidrato? Também. Esses três são a base molecular para constituir uma célula. Se eu não tenho esses três, eu não tenho célula. Ó, filamento de actina que passa por aqui. Qual é a constituição dele? Filamento de actina. Actina é carboidrato? Não sei. É carboidrato, lipídio ou proteína? Já. Proteína.
Todo o citoesqueleto é proteína. Actina é proteína, tubulina é proteína, queratina é proteína. Todo citoesqueleto é proteína, entende? Agora sim. Ele é 100% proteína. Sempre, ok? Tá. Fechou? Então, beleza. Concorda comigo que se eu vou duplicar isso aqui, eu vou duplicar. Eu vou precisar de carboidrato, lipídio e proteína? Sim. Tu vai precisar. Ó, se eu tenho lá dentro da célula, uma mitocôndria. E a mitocôndria, eu sei que na membrana dela também tem fosfolipídio, também tem proteína. Ela é toda desse jeito, a membrana dela é toda desse jeito. Se eu sei que a mitocôndria tem e eu preciso fazer outra mitocôndria na hora de duplicar, eu preciso fazer outra mitocôndria, concorda que eu vou ter que ter o dobro de fosfolipídio, o dobro de proteína? Entende? De onde que eu vou tirar isso? Da alimentação. Tu vai comer um bife, já vai estar gerando Pra aí quê? pra você. Pra que você come? Seu paciente, ele come para gerar energia. Ok? Pra quê? Pra produzir ATP. A gente viu ATP lá em lipídio. A gente vai comer para gerar energia, mas não é só para isso. Não é só para isso. A gente também vai comer, a gente também precisa desse material, dessas substâncias, para quê? Para formar novas células. Eu preciso desse material, por exemplo, para me defender, para defender o meu corpo. Olha só. Eu tenho uma célula chamada linfócito B. O linfócito B, o que é isso, prof? O linfócito B é uma célula do sistema imune. É uma célula soldado, é uma célula que nos defende. Que vai matar o invasor. O que o linfócito B produz? Vocês sabem? Vocês viram isso no ensino médio? O que o linfócito B produz? Eu não vi isso, não. Linfócito B produz anticorpo. Vocês têm noção do que é anticorpo? Já se perguntaram o que é anticorpo? Já, professora. O que é anticorpo? Imunidade? Não, mas o que é a estrutura dele? Ele é feito de quê? De gás? De proteína, não é? Ele é proteína com glicose, com açúcar. É glicoproteína, né, que se fala. Exatamente. Na verdade, ele é feito de cadeia polipeptídica. Não, ele é uma proteína junto com carboidrato. Ele é uma glicoproteína. Professora, essa aula é uma mistura de biologia celular com imunologia. Porque senão não adianta eu chegar aqui e falar assim, o seu animal tem que comer aminoácidos, tem que comer proteína. Para quê? Para produzir ATP? Para produzir energia, vocês sabem. Adenosina de trifosfato, é isso? É, vocês sabem que se você não comer, você não vai desmaiar? Tu vai de manhã. Você ficar dias sem comer. Mas tem um detalhe. O seu paciente, ele só consegue se defender se ele se alimentar bem. Por quê, prof? Porque olha só. Acabei de falar que anticorpo é glicoproteína, não é isso? Uhum. Peraí, mas para produzir proteína eu vou precisar de quem? Qual é a base das proteínas? Aminoácido. Aminoácido. Onde que eu vou tirar aminoácido? Responde, Eduardo. Não é da alimentação? Da comida, aqui. isso, Morgana, da comida. Eu vou precisar comer esses aminoácidos soltos ou não,
soltos ou em formato de proteína, para minha célula pegar esses aminoácidos e produzir um anticorpo. Então, vem aqui comigo. Então, aminoácidos vêm da comida, né? Tudo vem da comida. Proteína, aminoácido. Aqui. Beleza. Daí, o que vai acontecer? O que esse anticorpo faz? Vocês já se perguntaram? O que anticorpo faz? Ah, me protege. Como? Defende contra os patógenos. Como? Ué, professora. Sempre quando estudarem, façam essas perguntas. Vocês, a partir do momento que entraram na medicina veterinária, vocês são investigadores. Vocês vão atender um paciente que não fala. Vocês vão atender um paciente que tem proprietário que mente, que omite informação. Vocês são investigadores. Vocês precisam começar a se perguntar como, quando, por que isso acontece. Entende? O que é isso? O que é estrutura? Quem que produziu isso? Para que... mata a célula do sistema imune. Como? Fagocita? Porque às vezes o aluno fala, o anticorpo fagocita, mas ele não é célula, ele é proteína. Vocês viram a fagocitose no filamento de actina? Ele não é célula para fagocitar. Comecem a se perguntar isso na hora que vocês estão estudando. O que é um anticorpo? Anticorpo é uma proteína misturada com uma glicose. É uma proteína, é uma glicoproteína. É proteína que tem um pedacinho de glicose. Massa, prof. Ok. O que ele faz? Quem produz ele? Linfócito B. Linfócito B produz ele. Para quê? O que esse negócio faz? Onde que ele fica? O linfócito B produz ele e leva ele para onde? O linfócito B produz ele e coloca ele aqui na membrana, ó. Ele fica na membrana. Como assim, prof? Vem comigo, viaja comigo na membrana. Eu tenho fosfolipídio, eu tenho canal de proteína, tenho canal de proteína na membrana aqui, ó. Esse pedacinho é esse pedacinho aqui, ó. Tô desenhando esse pedacinho. Eu tenho canal de proteína, eu tenho mais fosfolipídio, eu tenho mais proteína aqui, ó. Tenho proteína fechada. E olha, quem mais que eu vou ter? Um anticorpo. Cacau, é aí que ele cria a resposta, a memória imunológica? Mais ou menos. Cria. É porque é o seguinte, eu vou falar. Aqui o anticorpo aqui, ó, ele fica na membrana, ele é produzido e trazido para cá. Olha que massa, ele fica na membrana. O que ele faz? O que anticorpo faz? Eu vou mostrar só um exemplo, porque ele faz muito mais coisa, tá? Só um exemplo. Tá aqui a bactériazinha, ó. Tá aqui a bactéria entrou. Mandei produzir anticorpo para essa bactéria. O anticorpo tá aqui, chega aqui o linfócito B tá aqui. Ele chega com um monte de anticorpo na membrana. O que ele faz? O linfócito B solta esses anticorpos. Como assim, prof? Uai, ele perde ligação química com a membrana. Esses anticorpos eles se soltam aqui da membrana. E vem para onde, prof? Para cá. Fica na parede celular da bactéria. Conecta, prof? Conecta, faz conexão aqui, ó. A partir do momento que ele conecta, sabe o que ele faz? Ele chama. A partir do momento que ele tá aqui, vem um monte de enzimas. Enzimas que vão fazer o quê, prof? Vão fazer buraco. Essas enzimas vão quebrar a ligação química de quem, prof? Disso aqui, ó, da parede. O que eu tenho na parede da célula? Tem fosfolipídio? Tem. Tem proteína? Tem. Essas enzimas, elas vão quebrar essas proteínas e vão fazer buraco. Uai, prof,
Tá doida? Pra quê? Pra entrar água e isso aqui morrer. O anticorpo, ele não faz fagocitose, ele é proteína, ele não é célula. Uma das coisas que ele faz é chamar enzimas que vão fazer buracos na bactéria. No vírus também. Entende? Entende isso? É uma proteína. Um animal que está doente. Vamos lá. Vamos pegar 2 animais. Professora, Foca Não, esse aqui talvez. Esse não tá legal, não. Deixa eu pegar um Professora? animal caquético. diagnosticar uma ave é mais difícil do que um cachorro? Não faço a mínima ideia, porque eu não trabalho com aves. Eu ligo pra Samanta. Samanta, pelo amor de Deus, me ajuda. Faz a mínima... Gente, não entendo bolhufas de aves. Bolhufas. Ó, eu tenho aqui um animal bem alimentado, né, aparentemente, um animal caquético. Quem vai produzir mais anticorpo? Bem alimentado. Por quê? Ele tem, Porque ele tem mais- precisa de alimento, né? Não, por que ele vai produzir mais anticorpo? Porque ele tem a proteína. Ele tem mais gordura. Ele já tem carboidrato, ele tem o lipídio. Tô falando de anticorpo. É o quê? Ai, professora, eu não sei. Sabem? Raciocina comigo. Olha só. Esse aqui vai produzir mais anticorpo. Sim. Porque ele tá bem mais, ele tá bem mais alimentado, ele tem a defesa do corpo Ele é um dele. Não, animal mas mais o saudável. anticorpo é o quê? Ai, A Qual é senhora a falou, O anticorpo é a proteína. proteína? Para formar proteína, eu preciso comer o quê? É aminoácido. aminoácido. Esse animal, isso, Morgana, esse animal, ele come aminoácido, que é a base para eu produzir proteína. Qual proteína que eu tô falando? Do anticorpo. Esse animal, ele vai ter, se ele não está se alimentando, esse animal, ele vai ingerir aminoácido para produzir anticorpo? Não. Ele vai ter defesa correta quando Não. entrar patógeno? Não. Presta atenção nisso aqui. Professora, por que você falou isso tudo? Tá acabando a aula. Preste, pelo amor de Nossa Senhora da Abadia. Estudem, leiam os livros, sempre se perguntem o que é isso, quem produziu isso, o que isso vai fazer. E raciocinem em cima do seu paciente. Não é, gente, olha só. A gente faz estágio? Faz. Pra quê, prof? Para alguém mais experiente que a gente ensinar as coisas pra gente. Mas a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa questionar as coisas. Por quê? Existiu há muito tempo atrás, não muito tempo, ainda tem, mas antes a maioria dos veterinários faziam isso. O animal, ele tava com doença, diarreia. O animal tava com diarreia e por ele... Aí, o que a pessoa pensava? Ó, se eu tô dando comida e ele tá com diarreia, tá perdendo, vamos fazer o seguinte, eu vou parar de alimentar. E parava de alimentar esse cão lá na internação por 5 dias, 6 dias, 7 dias, o animal com fome. Gente, um animal que não tá comendo aminoácido, ele vai produzir anticorpo? Não. Não. O animal que não tá comendo aminoácido, que não tá comendo gordura, que não tá comendo carboidrato, ele vai duplicar a célula dele? Não. Não. Quem foi que me perguntou? Foi o Pedro ou o João? Que me perguntou sobre a célula de memória. Na hora que o linfócito B começa a produzir anticorpo, Pedro, ele se replica. Tipo assim, ele produziu 10 linfócitos B. Ele se replicou. Um linfócito B, eles viraram lá 10. 5 vão para a batalha.
guerrear contra o patógeno. 5 ficam guardados. Por quê? Quando esse patógeno entrar, ele tem essas células que sabem atacar ele. Professora, mas essas células de memória, elas não morrem? Elas têm uma duração. Quanto tempo? Depende. Para cada patógeno é uma duração. Elas são tipo uma bateria, né, professora? Não, são células mesmo, células que ficam guardadas. Sim, mas assim, pensando bem, como ela tem uma certa duração, ela tem um tempo, não poderia tipo fazer essa célula da analogia? pele. Ah, sim. Célula da pele não tem um tempo de vida? Tem. Ela tem um tempo de vida. Célula intestinal, gente, dura de 2 a 3 dias. As da camada externa, elas morrem, vão embora e vem outra. Entende? Entende isso? São células que ficam guardadinhas. Então, olha só. Raciocina em cima do seu paciente. Olha para ele. O paciente está doente, ele precisa de alimentação. Para produzir energia, sim, ele precisa para produzir energia, mas ele vai precisar também para produzir anticorpo. Ele vai precisar também para essa célula se duplicar. Entende isso? Aminoácido, lipídio, não é só para energia, é para a estrutura da célula também. Ok? Aula que vem a gente continua no metabolismo de proteína. É curtinho, vocês vão ver. Que, professora? Hoje, professor, já acabou a aula? Já passei 4 minutos. Não ganhei. Aula boa, passar rápido. Obrigada.